está aí? Tudo bom? Não é corona, é rinite. Rapaz, eu perdi a hora, desculpa. Vamos começar a aula? Mas eu não posso começar a aula assim, né? Pera aí um minutinho. Pronto, agora ficou bom. Vamos que vamos, galera. Hoje, processo de separação de misturas ou separação de misturas. Tá comigo? Vem que vem, vem que vem. Bruno Botelho na área. Uhul! Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, vamos definir o que é mistura. Legal? Mistura é quando você pega duas ou mais substâncias químicas, coloca elas que podem ser miscíveis ou immiscíveis. Aí a gente vai ter lá o caso quando a mistura for homogênea ou heterogênea, eu vejo daqui a pouquinho com vocês, tá? E elas não perdem a sua identidade química, elas não perdem a sua propriedade química. Bora lá para você anotar, dá uma olhada aí. Mas afinal de contas, vamos fazer algumas definições básicas agora. O que é mistura homogênea e mistura heterogênea? Por exemplo, só lembrando, mistura são várias substâncias que não perdem a sua identidade. Quer ver um exemplo bobo, engraçadinho? Quando você mistura água e álcool, né, você vai ver que eles são miscíveis, eles vão se misturar, mas você não formou uma nova substância, você não formou água-álcool, né? Você formou uma mistura que tem na sua composição água e álcool. Lembra quando você escuta álcool a 70, que está muito na moda agora, em tempos de coronavírus? O que é o álcool a 70? Ele está 70% álcool, 30% água, né? Está diluído. Então, vamos lá. Por exemplo, o que é uma mistura homogênea? É aquela que você enxerga apenas uma única fase. Tá legal? Quando você olha para uma mistura, você só vê uma única fase. Por exemplo, a Coca-Cola. Quando você vê a Coca-Cola, que ela está um líquido fechado, bonitinho, não tem borbulhas, você vê a Coca-Cola dentro daquela garrafa, ela é uma mistura homogênea, só que ele tem açúcar, tem extrato de cola, tem gás. Quando você abre a Coca-Cola, você está expandindo a posição do gás, então o gás começa a subir e você vê bolinhas no líquido. Então, a partir daquele momento, a Coca-Cola se torna uma mistura heterogênea. Legal? Por exemplo, água e açúcar diluído, né? Quando você pega um pouquinho de açúcar e dilui, se você colocar muito açúcar, ele vai fazer um corpo de fundo no copo, esse corpo de fundo vai transformar essa mistura em mistura homogênea, não heterogênea, né? Como a gente está acostumado a ver. Bom, agora, vou dar um outro exemplo, vou até botar uma imagem para você aqui. Água e óleo. O óleo ele não se mistura, é uma mistura immiscível, então ela se torna uma mistura heterogênea. Você tem duas fases. O óleo, como ele tem menor densidade do que a água, ele fica em cima. E a água, que tem densidade maior, fica embaixo. Agora, quando você pega água e sal e consegue diluí-los, você tem uma mistura homogênea. Outro exemplo aqui, por exemplo, o leite. O leite tem N substâncias. Tem lactose, tem amido, tem gorduras e você só vê uma fase, porque está misturado. Se uma vaca consegue fazer uma mistura homogênea tão perfeita, né? Bom, o gato miando, gente. Vou passar para vocês a imagenzinha aqui para a gente poder continuar a definição de mistura homogênea e heterogênea. Segue, galera. Vamos lá. Bruno Botelho na área. Então, galera, eu vou dar outros exemplos aqui para você de mistura homogênea e heterogênea. Nós temos o vinagre como mistura homogênea, nós temos o leite, que eu já tinha comentado com você, nós temos o óleo, apenas o óleo sozinho, é uma mistura homogênea, né? Quando você mistura ele com a água, aí se torna uma mistura heterogênea. A lama é uma mistura homogênea, quando a terra da lama decanta, vira água e lama, né? Água e terra, então já vira uma mistura heterogênea, tá bom? Esses são alguns exemplos de algumas substâncias, de algumas misturas, né? Esquece substância. Misturas que são homogêneas e heterogêneas, ok? Vamos que vamos, agora vamos para substâncias. Então, vamos agora definir substâncias, ok? Substâncias, tá no vídeo de vocês, é uma forma na qual a matéria apresenta com composição constante propriedades físicas. Como é que a gente consegue definir isso de uma maneira bem mais tranquila, galera? Substância, por exemplo, simples, só tem apenas um componente, por exemplo, só oxigênio, só nitrogênio, né? Substância composta, pura, também pode ser como a água, o gás carbônico.
Quando você mistura essas substâncias, tá legal? E elas não perdem a propriedade química delas, e a gente tem uma mistura. Tudo bem para você? Nesse quesito, a gente consegue definir basicamente o que é substância, tá legal? Então, uma substância pura vai ter, por exemplo, propriedades como ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Fala galera, como você viu nesse slide anterior, a substância pura, ela tem propriedades físicas definidas, né? Geralmente ponto de fusão e ponto de ebulição. Ali na reta você vê que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Já na mistura você não vê essa variação, tá legal? Na mistura você tem várias substâncias misturadas, né? Por exemplo, água e álcool, água e sal. Então faz com que essa curva de aquecimento ela seja variada, diferente daquela que é nesse patamar, tá bom? Eu vou explicar para vocês algumas diferenças básicas sobre misturas quanto a isso. Vamos que vamos! Então galera, esse gráficozinho que você está vendo aí é uma mistura azeotrópica. Se você perceber com carinho, o que acontece com ela? Ela tem ponto de fusão variado e ponto de ebulição constante. Lá na subida do aquecimento, lá na reta, a variação de calor dela sofre na difusão um declínio, mas não é constante. Já no ponto de ebulição, conforme você vai subindo, ele encontra uma constância. Então, essa é uma característica de uma mistura do tipo azeotrópica. Ponto de fusão variado, ponto de ebulição constante. Adivinha então o que acontece com a mistura eutética? Vamos lá. O que você consegue perceber? Na mistura eutética, você tem uma troca. O ponto de fusão tem constância, sobe, eleva, e o ponto de ebulição é variado. Tá legal? Como você vê no gráfico, ali embaixo, ponto de fusão já tendo constância, bonitinho, retinho. Logo em seguida, o ponto de ebulição ele tem variação, como você pode perceber no gráfico. Tá bom? Vamos que vamos. Bom, tem uma parte do seu texto aí chamada de alotropia. O que é alotropia, professor? Alotropia é um fenômeno... Gente, essa espinha tá horrível, tá horrendo. Eu tô me sentindo um dinossauro com ela. Piadas à parte. Tem uma parte no texto do livro de vocês chamada alotropia. Né? O que é alotropia, galera? Alotropia é quando você possui uma substância simples que dimensionalmente ela muda a conformidade, ela muda a posição espacial entre os átomos, e essa posição espacial entre os átomos vão formar substâncias químicas com valores químicos diferentes. Quer ver um exemplo? Carbono. O carbono que você utiliza no seu lápis é o mesmo carbono dimensional que faz o diamante. Eles são substâncias ditas alótropas. Elas têm a mesma substância simples, são só feitos de carbono, ok? Só que a posição espacial dela não é igual, tá legal? Vou postar aí para você ver uma fotinha. Vamos que vamos! Então, galera, já que a gente já estudou, né, vimos substâncias, vimos misturas, vimos como elas são formadas, vimos gráficos de aquecimento, agora, o que a gente vai dar uma olhada? Nós vamos entender como essas misturas podem ser separadas. Legal? Espinho horroroso. Como elas são separadas, galera? Seguinte, primeiro processo de separação que você vai ver é um processo mecânico entre sólidos, a catação. Como o próprio nome já diz, cara. Você cata. Já viu sua mãe catar feijão? Né? Que ela vai e separa o feijão sobre a mesa e vai catando aquelas partes que ela não quer, aquelas pedrinhas do feijão que ela não usa. Já viu aquele processo lá naquelas oficinas de reciclagem? A galera coloca o lixo numa esteira e vai retirando plástico, metal. É um processo mecânico onde você está separando dois sólidos. Tá legal? Vou mostrar uma imagem de vocês aí. Aí vamos dar sequência. Outro processo importante é a ventilação. Já viu? Cara, quando você vai separar o grão do café, o cara coloca numa peneira grande, ele joga pro alto aquela peneira, né?
e o vento vai levar as folhas do café e vai ficar apenas com os grãos. Uma vez eu fiz um experimento em casa muito maneiro. Qual era esse experimento? Minha mãe tinha acabado de fazer amendoim. O que ela faz? Ela esquenta o amendoim na panela, aquela panela aquece o amendoim. O que ocorre? Eu peguei o ventilador e joguei o ventilador em cima das cascas. Aí o vento... literalmente... e tudo saiu correndo numa velocidade de vantagem de conseguir separar aquela casquinha do amendoim. E no final minha mãe falou assim comigo: vai limpar. Tá tudo sujo o chão. Vai varrer. Vamos que vamos, galera. Já viu galera no garimpo do rio? Já viu? Tirando ouro e pedras preciosas do rio, o que o cara faz? O cara usa um processo chamado levigação. O cara pega uma bandeja de metal, entendeu? Que contrasta bem a luz, ele pega a lama com a água do rio e fica ali escorrendo aquela lama com a água do rio por um tempão, ou seja, fica vistoriando com a visão aquelas pedrinhas que conseguem se iluminar mais à luz do sol e fica separando essas pedras preciosas. Esse processo foi muito feito, ainda é muito feito até hoje pelo garimpo do ouro, né? E outras peças preciosas, a gente chama de levigação. Olha a imagem aí. Fala, galera, na separação magnética você precisa que um dos elementos seja metal e seja magnético, né? Tem essa propriedade magnética. Então você vai com ímã e consegue separar magneticamente aquele elemento. Vai dar uma imagenzinha aí. A peneiração é um processo onde você separa, às vezes, muitos dos sólidos que estão cristalizados em maior tamanho, com outros que são menores. Você usa uma peneira, bate naquela peneira e o pó vai saindo, ou a parte menor vai saindo, entendeu? E aquelas partículas grandonas que estão aglomeradas, você vai quebrando conforme a peneira vai se movendo, fazendo assim peneiração. Dá uma olhada. A flotação é um processo que você pode separar sólidos de densidades diferentes utilizando um líquido. Você coloca, por exemplo, você tem uma mistura de areia e serragem, né? Aquele pó da madeira no corte da madeira. Quando você adiciona água, a serragem a serragem é menos densa do que a água, logo ela vai ficar na parte de cima do copo, a água fica no meio e a areia fica embaixo. Assim você consegue separar os três. Flotação. Olha que legal aí, ó. Na dissolução fracionada, é um processo bem simples, galera. Tá misturado areia, açúcar ou sal, né, e água. Você deixa o copinho sofrer decantação. O que é decantar? Vou até deixar já pronto aí para você. Decantar é quando a parte mais densa, o sólido, fica no fundo do copo. A água líquida vai ter o açúcar ou o sal dissolvido, você retira essa água com açúcar, você vai esperar a água evaporar, logo você vai separar o sal ou o açúcar da água e da areia, como mostra a imagem para vocês aí agora. Quem tem piscina grande em casa, você já viu como é que eles fazem a limpeza com um aspirador de pó de água? Já viu que legal? Eles botam lá no fundo da piscina um aspirador que vai aspirando a água. O que acontece, cara? A decantação é um processo onde a parte sólida ele vai descer, ficar acumulado no chão da piscina, né? Ou no chão de um copinho. A gente utiliza muito no processo lá das ETAs, né? As unidades detectoras de água, né? Onde a gente trata a água para consumo, né? O que acontece? O que é decantar? Daqui a pouco aquele sólido vai descer no fundo e você separa a parte líquida do sólido, como mostra a imagem aí, galera. Depois dessa imagem você viu que ele decanta e tem um sifãozinho, né, que tira a água para poder separar a parte sólida dele, como funciona um aspirador de pó da piscina, que você viu na imagem que está aí. Um dos processos para acelerar a decantação é a centrifugação. O que você faz, né? A sua mãe, por exemplo, quando coloca na máquina de lavar a sua roupa, tem um momento que ela centrifuga. Se você olhar para a sua máquina de lavar, ela tem uns buraquinhos que ficam em volta. Esses buraquinhos vão pegar a água e vão tirar aquela água.
né? Acontece também quando você usa em laboratório para poder separar a parte líquida plasmática do sangue dos elementos figurados, como mostra a imagem de vocês aí lá numa centrífuga. Vamos que vamos! Já na filtração, você pode separar sólidos de líquidos de que maneira? Você usa um objeto em forma de funil, ali no caso de laboratório, um filtro, ou aquele filtro de papel café, onde sua mãe passa o café, onde ela jorra água e as partículas menores do café têm tendência a descer pelo final do recipiente, né? Dá uma olhada nesse fonezinho de filtração aí, galera. Então, como é que eu vou separar água e óleo? Você não vai tentar pegar uma perneira, vai tentar pegar com um copinho, óleo em cima, porque resíduo de óleo vai ficar. A gente usa um aparelho laboratorial chamado funil de decantação. Né? O que esse funil de decantação faz? Ele é um tubinho onde você tem dois líquidos que não se misturam, ou chamamos de líquidos immiscíveis. A gente abre o tubo e aquele que é mais denso desce e você separa. Na hora que está chegando o líquido menos denso, você fecha aquele tubo. Então o que acontece? Se separa as duas partes líquidas. Como mostra a imagem aí, galera. Não menos importante, destilação. Processo que você separa líquidos que estão misturados. Quer ver um exemplo? A água e o álcool. Lembra que eu falei no início do vídeo? Não existe água-álcool. O que acontece? Tem esses dois líquidos que são miscíveis, que se misturam, estão na mesma substância, ok? E você quer separá-los. Ah, professor, não tem como. Sim, tem. No processo de destilação, o que acontece? A gente vai aquecer o líquido ao ponto de evaporar o álcool, não a água. Então, num recipiente, ele vai começar a evaporar, vai chegar num condensador, o álcool, que está na forma de vapor, e vai retornar para o estado líquido. É que nesse pontinho do recipiente você vai ter o álcool, e aqui nesse recipiente que não aqueceu o suficiente vai ter a água. Você vai ter os dois líquidos separados, como mostra esse destiladorzinho simples aí, galera. Agora, na destilação fracionada, o esquema é outro. Você tem apenas um único líquido, uma mistura homogênea, entendeu? Que quando você aquece, vai separar por ponto de ebulição várias substâncias diferentes. O melhor exemplo é o petróleo. O petróleo você consegue separar gasolina, diesel, outros grupos de óleo, como mostra essa imagem aí, galerinha. Dá uma olhada. Bom, gente, então, a gente finaliza esse capítulo 3, ok? Processo de separação de misturas. Eu passei rapidinho cada processo para vocês, tá tudo descrito bonitinho no livro de vocês. Eu passei outras videoaulas, né? Esse aqui é o vídeo de revisão que eu prometi para vocês, né? Eu tive um probleminha com a internet, então eu estou adicionando aqui essa última parte, eu cortei lá, ajustei tudo novamente para poder subir esse vídeo para vocês. Eu vou colocar no zap da turma e vou deixar depois na Google Classroom, tá? Big beijo, até semana que vem. Faça as atividades porque eu vou corrigir. Abraço, galera. Tchau, tchau.